Doutora Carol Alves, como é empreender na medicina? Empreender é difícil, inclusive eu nem imaginava que médicos pudessem empreender, e a gente não aprende isso na faculdade. A gente termina aprendendo com o dia a dia, principalmente quem faz consultório particular, né, que é o meu caso. É difícil. A Proteger é uma clínica gerenciada por 4 profissionais de medicina 4 obstetras, obstetras, mulheres, mulheres e que atendem mulheres empreendedoras. empreendedoras. E Isso. esse gerenciamento do É. compartilhamento da gestão das sócias, foi fácil ser sócia, difícil ser sócia? Dificílimo, né? O que sociedade é difícil, é um casamento. Então, são 4 mulheres, 4 cabeças diferentes, mas a gente se dá super bem, né? Então, no final das contas, sempre tem aquela discussão, uma pensa de uma forma, outra de outra, mas a gente sempre chega num denominador comum. E é um desafio, eu acho um desafio, porque a gente sempre quer estar renovando, buscando manter o nosso consultório com um ambiente chamativo, né? Que chame nossos pacientes, que Ou seja seja, a prática desse acolhedor. marketing de ferramenta de captação pelo... E hoje tudo é marketing, né? Então a gente precisa pensar nisso também. É claro que não fugindo do principal objetivo, né? Que é trabalhar com o ser humano, com mulheres, na grande maioria das vezes, com a família. E a gente sempre tenta buscar uma renovação, o que é que tem de novo, como é que a gente pode acolher melhor nossos pacientes, as consultas, a nossa secretária, né? Ai, foi excelente você trazer a secretária, porque eu percebo que o atendimento da médica é um. E aí o Exatamente. paciente sai envolvido, encantado, mas quando ele é Uhum. recepcionado por algum profissional de recepção, né, que é no caso a secretária ou secretário, parece que às vezes tem um entrave ali, ou É. desfaz o trabalho cultural da empresa, né, E do consultório. isso é um diferencial grande, né? Inclusive, já tiveram pacientes que deram algumas ideias para a gente sempre tem esse feedback, porque já aconteceu, assim, da paciente não gostar muito da forma que a secretária atendeu e recepcionou, e ela disse, Carol, isso não está compatível com o que vocês prezam, né? Que é aquele acolhimento, aquela atenção, e aí a gente, até nisso a gente tem que pensar, né? A gente tem que estar sempre renovando, é, trazendo a nossa secretária, né, que é o primeiro contato da paciente, Uhum. né, buscando melhorar a forma até dela falar, se comunicar com os pacientes, como é que está o consultório, se está todo organizado, o que é que falta. É, Você percebe que hoje em dia, com tanto conhecimento sobre gestão, sobre marketing, sobre atendimento, que os profissionais como você lá da Proteger, vocês têm a perspectiva de se preocupar com a jornada dessa cliente, de como ela chega, com de como é o certeza, atendimento, de com como é o certeza. procedimento de continuidade, né? De tirar os medos, essa jornada dessa cliente. Como é que você pode falar para a gente um pouquinho? Desde o momento que ela chega no consultório, que a gente quer que ela se sinta acolhida, né? E aí a gente tenta preparar tudo em relação a esse acolhimento mesmo, né? O acolhimento, a espera dentro do consultório. A gente quer que a espera dentro do consultório também seja um momento que ela tá ali tranquila, porque todo mundo sabe que é péssimo, né? Essa Dá uma história, porque o ansiedade. Vou médico, ao médico e vou dá ao logo médico, vou ansiedade. passar horas no consultório. O nosso não tem tanto isso. Claro que às vezes a gente depende também da paciente, né? Sim, Então, se uma paciente atrasa, vira uma bola de neve e a gente quer que essa espera também seja uma espera agradável. 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 Então, até nisso a gente precisa pensar, né? O empreender também acho que tem muito disso. Da gente tentar agradar desde o momento que ela está ali esperando, o que é que a gente pode fazer, o que é que a nossa secretária pode fazer, o ambiente.
é difícil. E É difícil. E a gente precisa estar em constante movimento, né? E essa movimentação no mercado, você já imaginava na época da sua faculdade ou no início da sua carreira como médica que você tinha que estar nas redes sociais, por exemplo, ou que você tinha que ter uma assessoria de marketing, ou contratar uma agência de publicidade, até mesmo decidir quem vai fazer a sua contabilidade financeira? Pois é, Como é, não, como é que nunca tinha e abrir pensado um nisso. CNPJ? Nunca, nunca. Isso era tudo muito longe, assim, acho que eu nunca pensei nisso. Na época da faculdade, não existia nada disso, né? De Instagram, WhatsApp, né? Essa preocupação de estar ali se mostrando. Pensar em consultório, para mim, era algo muito longe. Até quando eu estava na residência, que uma colega de residência me mostrou um consultório que ela estava construindo, que eu achei a coisa mais linda do mundo. Eu achava que aquilo, assim, estava tão distante para mim. Eu nunca imaginei, assim, que eu abriria um consultório, que eu seria a dona daquele consultório, né? Praticamente uma empresária, É verdade. né? Que a gente tem que pensar dessa forma, que eu iria me unir a mais 4 amigas, né? Que se tornariam sócias e que teriam o mesmo pensamento que eu, que na verdade não partiu de mim, partiu de uma das minhas sócias, né? Construir. Ela viu que a gente tinha mais ou menos o mesmo perfil, ela tinha esse objetivo de trabalhar com a humanização do parto, com o parto normal, e aí ela buscou, mas além de mim, mais 2 amigas que almejassem, que tivessem essa visão, né, de empreender, de construir do zero, né, um consultório, em que as nossas pacientes pudessem indicar uma para outra, tivessem vontade de nos indicar, que eu acho que isso é muito importante, né? É o boca a O boca, boca é a a boca. indicação. E eu acho que Porque é uma e eu experiência, acho que o né? ponto de partida é esse, é o empreendedorismo mesmo, Sim. né? E eu fico me perguntando que existem profissões como a sua na medicina, os órgãos reguladores, né? Então, veja, você passou por uma universidade da academia do conhecimento científico e também técnico de como se comportar para o mercado de Uhum, trabalho sendo médica, sim. mas tinha aí um gap do empresariado, né, da vida empresarial, e ainda se depara com alguns órgãos reguladores que não te deixam fazer algumas propagandas ou te Propagandas. limitam diante disso por É, conta das questões éticas. exatamente. Como é lidar com tudo isso, Carol? Hoje eles flexibilizaram mais, mas antes a gente realmente não podia colocar imagens das Do pacientes, antes e depois, né? do antes e depois não podia, mesmo que a gente colocasse, né, aquela observação que foi autorizado Autorizado. pela paciente, não podia, né, o nosso conselho proibia. Hoje eles flexibilizaram mais. Né? Então tá um pouco mais fácil trabalhar com marketing em rede social porque houve uma flexibilização. Agora eu sigo você no Instagram e eu acho o teu feed incrível, mas o que mais me encanta são os stories. E É. eu tenho muitas clientes que dizem assim: eu não vou aparecer, eu não quero aparecer, não vou Eu aparecer. tenho muito cuidado em relação a isso. Não sei se você percebe que até nos stories, quando eu coloco a foto de um paciente, eu coloco algo cobrindo o rosto. Sim, Coloco assim uma imagem mais desfocada. desfocada. Então, Faz mesmo as visitas nos quartos, aparece aquela decoração no exatamente. quarto. Até porque tem pacientes que não querem, né, que a gente divulgue, ou aquela história da gente divulgar o bebê antes dela. Antes dela, Então, é. até esse cuidado a gente precisa ter. Apesar de terem flexibilizado, né, ficaram mais maleáveis em relação às redes sociais, os nossos órgãos, conselho, mas eu procuro ter esse cuidado. Sim. Inclusive, até as minhas sócias falam, Carol, cuidado, porque eu gosto muito, né, de mostrar, porque eu acho tão emocionante a gente tá mostrando ali, a gente num parto, aquele momento de Eu vi nos stories a árvore da vida, é assim que você chama? isso, O que que é a árvore da vida? Eu fico curioso. né, é a placenta, que é um órgão, né, que nutre o bebê durante toda a gestação, que é ligado, né, pelo O cordão bebê é um umbilical, fruto. e aí a gente, quando a placenta sai, que a gente coloca assim a placenta de uma forma montadinha, ela parece uma árvore. É E verdade. aí, né, ficou como a árvore da vida, que é aquele órgão que nutre o bebê durante toda a gestação. Então você consegue utilizar a rede social apresentando o seu trabalho sem se mostrar, por Sim, muitas vezes, mas mostrando sua rotina. isso, E não a gente expondo as consegue, não expondo os pacientes, pacientes, a gente pronto, consegue
ler um pouco, entender mais um pouco como é que você trabalha. Mas uma Uhum. pergunta finalizando essa conversa, você teve medo de falar em público? E se for falar de comunicação, como é que você define a comunicação De falar em para público, eu tenho um certo. e com é, câmera, por exemplo? Todo mundo diz: não, mas você fala tão bem, parece até. Mas eu sou muito tímida. Quando é uma conversa informal, assim, que eu tô ali, só eu, a paciente, a família, sentar na frente de câmeras, com o microfone, totalmente diferente, né? Para mim, ainda é difícil, né? Ter que aparecer, ter que falar em câmera. Eu sou muito tímida, fico nervosa, as palavras fogem um pouco, não muito. Eu espero que você não tenha É ficado bem nervosa aqui no um GugaCast, pouquinho, tá, aí depois Carol? a gente vai se soltando. Eu queria agora abrir o microfone para você e você convidar as pessoas a lhe seguirem, falar do seu arroba e conhecerem a Proteger, por que não? Certo. Então, sou doutora Carol, né? Carol Alves, como as pacientes me chamam. Meu Instagram é @carolina.alves.obstetra. E aí, o Instagram da minha equipe, né, que sou eu e mais 3 obstetras, amigas, irmãs, sócias, que viraram irmãs, né, @equipe proteger. Proteger sem R no final, Em só o francês. Ezinho. É um neologismo, na Ah, verdade, né? entrou uma Se agência por escreve aí. protege, muita gente, inclusive, fala protege, mas é proteger, sem o R no final, e a gente tentou criar um neologismo. Bacana, bacana. É Ou isso. seja, até na gestão do nome a gente precisa É, impactar positivamente no exatamente. mercado. Obrigado, doutora Eu Carol que Alves. agradeço. E a gente segue por aqui com o GugaCast.